Você sabia que algumas plantas medicinais podem contribuir para melhorar nossa imunidade para a manutenção de sua saúde? Quando o sistema imunológico está fortalecido, o organismo humano é capaz de combater infecções antes mesmo de manifestarmos os sintomas. E por isso, hoje no projeto Viver Fito, iremos abordar um pouco melhor sobre isso. Ficou interessado? Permaneça conosco, há muitas coisas interessantes no vídeo de hoje. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Clara, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis e hoje, juntamente com o Alexandro, que também faz parte do projeto Viver Fito, estudante de Biologia UFR, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as plantas medicinais e a relação delas com a nossa imunidade. Mas, afinal de contas, o que é o sistema imune? Bem, o sistema imune ele é um conjunto de órgãos, tecidos e células que são responsáveis pelo combate a micro-organismos invasores no nosso corpo, impedindo assim o desenvolvimento de doenças. Eles são nossos soldados biológicos que combatem todo o processo infeccioso ou inflamatório. Bem, mas qual a relação entre plantas medicinais e sistema imune? As plantas medicinais, elas apresentam várias propriedades terapêuticas, e as quais estão relacionadas principalmente a compostos bioativos, dos quais nós destacamos aqui a pectina, que é responsável por realizar uma sinalização e ativação das células de defesa, que são os nossos soldados biológicos. Então, esses nossos soldados, eles vão sempre estar de prontidão para combater qualquer infecção ou processo inflamatório quando nós temos o nosso sistema imune adequado. Mas é sempre importante lembrar que o uso de plantas medicinais, ele deve ser sempre de conhecimento do seu médico ou da equipe de saúde da unidade básica que você frequenta. Nunca substitua ou interrompa uma terapia indicada por um profissional de saúde, porque o uso de plantas medicinais ele deve ser feito de maneira responsável e com acompanhamento de um profissional. Bem, agora nós iremos falar um pouquinho melhor sobre as plantas que têm relação com a nossa imunidade. Hoje nós iremos abordar as 6 principais que nós geralmente temos na nossa cozinha, que são alho, açafrão, a cebola roxa, gengibre e hortelã-pimenta. Nosso primeiro exemplo seria o alho. O alho, ele é conhecido como um importante antigripal, principalmente quando amassado ou cozido na manteiga. Também é usado como vermífugo, hipotensor ou expectorante, principalmente infecções da via respiratória. Bem, a parte mais utilizada seria o dente do alho. Ele é contraindicado para mulheres grávidas, pessoas com hipotireoidismo, hemorragia, pré-operatório refluxo gastroesofágico. O preparo dele, principalmente, seria pelo sumo, infusão, tintura, óleo ou xarope. E por que essas quantidades específicas, vezes por dia, que nós devemos usar? Porque quando nós utilizamos em excesso, mesmo uma planta medicinal, a planta, ela possui propriedades que podem ser tóxicas ao nosso organismo. E isso pode gerar dermatite de contato, mau hálito, náuseas em pessoas que têm hipersensibilidade. Isso principalmente quando em uso abusivo, obviamente. E as interações medicamentosas, ou seja, pessoas que fazem uso de anticoagulante ou iodo, recomenda-se não utilizar de maneira excessiva. Cebola roxa é outro exemplo, também utilizado como antigripal ou expectorante. Principalmente em bronquites, gripes ou doenças pulmonares, ela não tem nenhuma toxicidade ou interação medicamentosa conhecida, preparada principalmente por meio de maceração, infusão ou a própria salada. Ela deve ser evitado o uso só nas pessoas que têm um problema com deficiência de cloro ou então que tem excesso de gases, porque ela pode gerar algum desconforto nesse aspecto. Outro exemplo que nós temos é o açafrão, que é utilizado como excitante, diurético, antidiarreico, ou então principalmente para infecções do trato gastrointestinal, seja pelo fígado, vesícula biliar, estômago ou do próprio intestino. Bem, ele é contraindicado apenas para mulheres grávidas ou casais que estão em tentativa de concepção, ou então pessoas que têm obstrução do ducto biliar. Bem, o preparo principalmente seria pela infusão, tintura ou decocto nessas quantidades indicadas. E a toxicidade como tempero não existe. Apenas quando você vai fazer o uso nas demais formas de uso, como eu citei anteriormente, daí, quando usado em excesso, pode levar a uma hepatotoxicidade ou a diarreia, que seriam efeitos colaterais do uso excessivo.
E a interação com medicamentos seria só com anticoagulantes, antibióticos ou pessoas que fazem uso de antineoplásico, pessoas que apresentam algum câncer. Outra planta presente na nossa culinária, que é conhecida por propriedades medicinais, é o gengibre. Ele possui propriedades anti-inflamatórias, anticancerígenas, antioxidante, antitóxica e hepatoprotetora. É recomendado para diversos problemas do trato estomacal, como azia, queimação, enjoo, dores musculares, dor na garganta, e ajuda na recuperação de resfriados, aliviando os sintomas. Então, você consegue se recuperar de maneira mais rápida ao sentir os sintomas de maneira menos evidente. Embora ele tenha diversas propriedades medicinais reconhecidas, ele é contraindicado para pessoas com pressão alta, pessoas com insuficiência cardíaca, ou seja, quem tem problema no coração, ou usuários de medicamento anticoagulantes. Então, caso você tenha alguma dessas complicações ou faça uso desse medicamento, o consumo dele não é indicado. A maneira mais comum de se utilizar o gengibre, além de ser utilizado nas receitas, é através da infusão decocto, ou como um chá, tintura ou pó, que é o condimento que também pode ser utilizado como tempero. No caso do chá, que é a receita mais recomendada, de aspecto medicinal, deve ser consumido no máximo 2 ou 3 vezes ao dia. Ele é bom para o estômago, mas caso consumido em excesso, pode causar um efeito adverso e ao invés de você se recuperar de dores e queimação, você vai acabar tendo queimação e dores pelo uso excessivo dessa planta. Nós temos a hortelã-pimenta, também reconhecida pelas suas propriedades medicinais, antimicrobiana, antitóxica, antiviral, antitumoral, antialérgica e anti-inflamatória. Ela é recomendada para problemas também no trato gastrointestinal, assim como dores na garganta. Ela é recomendada por auxiliar na recuperação de resfriados, no resfriado comum, a gripe, e alivia a tosse. Então, essas propriedades que ela possui auxiliam na recuperação dessas infecções por aliviar os sintomas. Embora ela tenha muitas propriedades medicinais, ela não é recomendada para gestantes e crianças abaixo de 2 anos. Então, caso você faça um chá, não dê para pessoas grávidas ou crianças muito pequenas. O uso mais comum é a infusão com as suas folhas, né? A folha dela é usada para o chá e deve ser consumida no máximo 2 ou 3 vezes ao dia. Então, outra planta com diversas propriedades medicinais, principalmente no combate a gripes e resfriados, que deve ser consumida com moderação. E o limão, que é uma planta muito comum na nossa cozinha, utilizada para fazer suco e temperar carne ou saladas, ele também tem propriedades medicinais antimicrobiana, antioxidante e calmante. É uma rica fonte de vitamina C, a vitamina C que é importante para fortalecer o sistema imune, ajuda na absorção de ferro, que é importante para o sangue, e também ajuda na produção de colágeno, que é importante para dar estrutura à nossa pele. É importante lembrar que a vitamina C sozinha não vai combater o resfriado. Ela fortalece o sistema imune e seu uso diário vai manter seu sistema imune forte para responder a doenças, mas ela sozinha não vai combater uma infecção. Então, caso você esteja gripado, consumir vitamina C em excesso por frutas ou mesmo medicamentos não vai te auxiliar nesse sentido. Ela não tem toxicidade, mas não é recomendada para pessoas com gastrite ou refluxo gástrico. É uma fruta ácida, então pode gerar incômodo em pessoas com estômago sensível, nesse sentido. O uso mais comum é o sumo, então o suco de limão, a limonada, é o uso mais comum, mas ele também pode ser usado na infusão, pelo chá, o chá do seu sumo, mas principalmente o chá da sua casca, a casca do limão, onde você encontra a maioria das suas propriedades medicinais, elas são encontradas em maior concentração, então você pode aproveitar o sumo para fazer o suco, e as suas cascas, onde você encontra a maior concentração para fazer um chá, ou colocar na salada, ou mesmo em sobremesas. Você ralar e colocar nesses alimentos, você vai aproveitar o sabor dessa fruta, assim como suas propriedades medicinais. É sempre importante lembrar que mesmo o natural pode fazer mal se consumido em excesso. Então, é o uso moderado, sempre comunicando os profissionais de saúde da unidade mais próxima, você fazer o consumo responsável desses alimentos e assim aproveitar os seus benefícios. E agora que nós apresentamos alguma dessas plantas, nós gostaríamos de saber de vocês. Quais são as plantas medicinais que você usa para te ajudar a fortalecer a imunidade? Para dar aquela força quando você está de cama, quando bate aquele resfriado? Passa a receita, vamos comentar, a gente vai ficar muito feliz em saber quais são as plantas que vocês usam e como vocês usam ela, e assim nós possamos compartilhar os benefícios dessas plantas.